Olá, sejam todos bem-vindos. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos para a gente estar utilizando ali o Delphi mais o Apache Kafka. No vídeo anterior, então, eu mostrei ali contextualizei, digamos assim, como que funciona ali o Kafka, né, que trabalha ali com os tópicos. Então, para a gente começar a colocar a mão na massa, a gente precisa ainda preparar a casa, né, digamos assim. Precisamos ter todo um ambiente para a gente poder fazer ali os nossos trabalhos, né, nos nossos projetos e assim por diante. Então, quais são os requisitos para a gente estar trabalhando então com o Apache Kafka? Basicamente, vocês precisam ter 3 camaradas para a gente trabalhar com o Apache Kafka e um quarto que seria a lib para estar trabalhando ali com o Delphi, tá? O primeiro deles, obviamente, é a gente ter algum servidor, ou localmente, só para testar também, o Apache Kafka, tá? Temos que ter o Zookeeper, que é um camarada que vem junto ali para trabalhar em conjunto com o Kafka, para poder gerenciar os tópicos e assim por diante. E tem que ter digamos assim, um framework, né? Podemos dizer assim, que é algo visual que a gente consiga ver ali os tópicos, tá? Porque o Apache Kafka, né, se a gente não tiver ali uma interface gráfica para a gente poder visualizar os tópicos e assim por diante, aí fica muito difícil da gente gerenciar, porque aí a gente ia ter que ir lá via Docker, né, que eu estou usando o Linux, ia ter que ir nos arquivos de log para poder interpretar e fica um pouquinho difícil, né? Então, neste caso, eu estou utilizando aqui o Kafka Drop, porém, como o Apache Kafka ele é open source, temos diversas distribuições de interfaces gráficas, tá? Tem o Kafka Drop, tem o da Confluent também, e assim por diante. Se vocês pesquisarem na internet, tem várias ferramentas de interface gráficas que trabalham diretamente com o Apache Kafka. Então, neste caso, eu estou trazendo aqui para vocês os 3 aqui, que neste caso, neste meu exemplo, que eu vou estar postando aqui no meu GitHub, utilizo. Então, utilizo o Kafka, né, o Zookeeper ali em conjunto, Kafka Drop, para trabalhar com a interface gráfica para ler ali os tópicos do Kafka, né? E aqui, no caso, o quarto, né, e último requisito, que esse não pode faltar, que é o Delphi Kafka Client, tá? Este camarada em si é este GitHub que eu vou estar disponibilizando aqui nas mensagens, né, aqui na descrição do vídeo, que é um client que fizeram, né, foi até este desenvolvedor, ele fez um client para estar trabalhando então com o Kafka, tá? Então a gente instala esse plugin, né, esse componente na nossa IDE, e ali a gente consegue utilizar as funções para poder produzir uma mensagem para o Kafka e consumir uma mensagem dele também. Então este é um requisito que a gente tem que ter instalado na nossa máquina, tá? Então aqui tem todo um exemplo de como consumir, de como produzir uma mensagem, que a gente coloca aqui o servidor, o IP e assim por diante, tá? Então este é um requisito. Este outro aqui que eu comentei no vídeo anterior é o Kafka Drop. Então se a gente voltar, é aqui que fica listado todos os tópicos do nosso Kafka. Então temos aqui o Delphi que eu comentei, que é um tópico que a gente criou. Então eu gosto muito de utilizar esse Kafka Drop aqui no meu desenvolvimento, porque eu achei ele um pouquinho mais simples e mais limpo ali para a gente estar utilizando, né, num projeto de estudo, ou mesmo por um projeto ali que seja ali em ambiente de desenvolvimento, ele é bem simples de estar utilizando, ok? Então, nesse caso aqui é o Kafka Drop. E como que eu fiz para poder, então, subir todos esses serviços, né? Então, voltando aqui, vocês viram que a gente tem 3 serviços que envolvem aqui o Kafka, né? O próprio Kafka, o Zookeeper e o Kafka Drop. Então, como que funciona? Então, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar, então, esse Docker Compose, tá? Localmente aqui eu estou rodando uma partição Linux aqui no meu Windows, tá? E eu tenho aqui basicamente os serviços que eu preciso levantar no Docker para poder estar utilizando ali o Kafka, tá? O primeiro deles aqui é o Zookeeper, então tem todas as configurações. O segundo aqui é o próprio Kafka, tá, ok? Rodando aqui na 9091. E o terceiro aqui, que é aquela da interface gráfica, né? Que é o Kafka Drop, que eu estou rodando aqui na porta 9000, ok? E aqui eu também estou deixando, caso vocês queiram utilizar ali o Control Center da Confluent, também tem essa interface gráfica, ok? E aqui tem alguns endereços para poder facilitar. Então, basicamente, com este camarada aqui, se você tiver ali uma instalação Linux com o Docker e tudo mais, é só rodar um Docker Compose Up, ele vai subir todos esses serviços e aí, basicamente, vai ficar aqui ele no ar, ok?
Bom, então esses aqui foram os requisitos e referente, né, ao Delphi Kafka Client. Neste caso eu tenho, né, uma pasta onde eu baixei aqui. Então se eu pegar aqui fontes, eu tenho aqui o componentes e eu tenho aqui ó, o Delphi for Kafka, né, que é o client que eu baixei ali do GitHub. Então neste caso eu tenho aqui o DPK, só vocês instalar esse pacote, apontar na library path aqui o SRC, que é os faults, e aí sim vocês já começam a trabalhar com o Kafka. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente cria ali uma aplicação produtora e mandar uma mensagem para um determinado tópico. Então até o próximo vídeo.